Oi pessoal, eu sou a Erika e esse é o meu canal. Então, o vídeo de hoje é sobre carga nuclear efetiva, né? A gente vai falar sobre quais suas implicações em relação às propriedades periódicas e como calcular. A carga nuclear efetiva é a carga real sentida pelo elétron em um átomo polieletrônico. Relaciona a força de atração e de repulsão entre o núcleo do átomo e o elétron mais externo da camada de valência. Ou seja, quanto maior esse valor de carga nuclear efetiva, mais fortemente o núcleo está interagindo, mais fortemente é a força de atração eletrostática entre o núcleo e o elétron mais externo da camada de valência. Existe, inclusive, um termo bastante conhecido, né, quando a gente vai estudar essa questão de carga nuclear efetiva, que é a blindagem eletrostática. Quanto maior o número de elétrons entre o núcleo e a camada mais externa, mais fortemente esse núcleo vai estar blindado. Ou seja, menos carga esse núcleo vai sentir. E aqui eu vou colocar para vocês esse cálculo da carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva é igual a Z menos S, sendo esse S, o Z é o número de prótons e o S é o número de elétrons internos ou da camada de blindagem, como eu estava explicando para vocês. No átomo de neônio, por exemplo, a gente tem dois elétrons mais externos, que é do 3S, né, que a configuração vai até o 3S2. A gente tem um núcleo com 12 prótons. Entre o núcleo e entre o elétron mais externo, existem 10 elétrons. E aí, a gente calculando esse número de prótons, que é igual a 12, menos esse número dos elétrons dentro dessa camada, entre o núcleo e o elétron mais externo, a gente tem um valor de 2. Esse valor 2 é o valor que a carga nuclear efetiva do átomo de neônio possui. Sendo assim, esse valor isolado não significa nada, mas quando a gente vai comparar com os outros elementos da tabela periódica, a gente vai conseguir entender melhor como é que funciona a eletronegatividade, energia de ionização, a questão também do raio atômico, do raio iônico, porque pensa só, se você tem um elemento com uma carga nuclear efetiva muito forte, né? O núcleo vai estar muito fortemente ligado aos elétrons da camada de valência. Ou seja, como eles estão sendo atraídos bastante fortemente, esse raio atômico vai ser menor. Vamos falar, por exemplo, da energia de ionização. O que seria a energia de ionização? É a energia necessária para você arrancar um elétron da camada mais externa de um átomo isolado. Quanto maior a interação entre o núcleo desse átomo e o elétron mais externo, você vai precisar de uma maior energia para conseguir arrancar esse elétron mais externo. No caso do raio atômico, por exemplo, o raio atômico é a meia distância entre dois centros de átomos vizinhos. Quanto maior essa carga nuclear efetiva, mais unidos esses átomos vão estar, né? O núcleo de um dos átomos vai estar interagindo mais fortemente com o núcleo do outro átomo vizinho. Então, eles vão estar mais unidos. Então, esse raio atômico vai diminuir. Em relação à afinidade eletrônica, quanto maior essa carga nuclear efetiva, mais fortemente o núcleo vai atrair os elétrons do próprio átomo quanto dos átomos vizinhos. Quanto maior a carga nuclear efetiva, é mais fácil a entrada de um novo elétron nesse átomo, né? Então, vai ser maior a afinidade eletrônica. Então, a gente consegue explicar todas as propriedades periódicas em relação à carga nuclear efetiva. E quanto maior, por exemplo, quanto maior o número atômico, né? Quanto maior o número de elétrons dentro do núcleo, mais esse núcleo vai estar blindado, mais esse núcleo vai estar afastado do elétron mais externo, ou seja, a carga nuclear efetiva vai ser menor. E aí, como consequência, na tabela periódica, as propriedades do elemento vão variar. Quando você desce num grupo, os átomos vão aumentar. O número de elétrons na camada mais externa vai aumentar, o número de camadas eletrônicas vai aumentar, e essa carga nuclear efetiva vai diminuir. E aí, ao longo dos períodos da tabela periódica, os átomos vão ser menores. Os elementos na tabela periódica vão se diferenciar tanto pelo número quântico principal, quanto pela carga nuclear efetiva. À medida que o número quântico principal aumenta, né, à medida que a gente vai descendo no grupo, a distância entre o elétron mais externo ao núcleo vai aumentar. Dessa forma, o raio atômico vai aumentar. Ao longo de um período na tabela periódica, o número de elétrons mais internos vai se manter constante. Entretanto, a carga nuclear vai aumentar, por conta, né, dessa questão daquele Z, né, daquela formulazinha que é ZF igual a Z menos S. Daquele Z vai aumentar. Consequentemente, a gente tem uma maior atração entre o núcleo e os elétrons mais externos. E assim, esse raio atômico vai diminuir.
E é isso, pessoal. Para dar uma continuidade em relação a esse assunto, né, como a carga nuclear efetiva é importante para a gente conseguir compreender, o próximo vídeo vai ser sobre propriedades periódicas, que eu vou falar exatamente de cada um, continuando a aplicar o conceito de carga nuclear efetiva. Tá ok? Tchau, pessoal!